A nossa conversa de hoje mergulha num universo onde predadores imortais estão descobrindo, da pior forma possível, que não estão mais no topo da cadeia alimentar. Temos em mãos um guia fascinado narrado pela perspectiva de um vampiro ancião. É quase uma aula de um mestre para um aprendiz. E o tema dessa aula é a maior ameaça que a espécie dele já enfrentou: os mortais. A missão aqui é desvendar o que é chamada Segunda Inquisição. E assim, já adianto, não é uma entidade única, mas algo muito mais complexo e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Exato. O ponto central aqui é uma inversão de papéis quase shakespeariana. A caça se torna o caçador. E o mais interessante, que o relato martela constantemente, é que essa ameaça não surgiu do nada. Ela foi, em grande parte, resultado da arrogância e das maquinações dos próprios vampiros ao longo dos séculos. É um ciclo, sabe? Um ciclo de orgulho e queda, onde os predadores, sem perceber, criaram seus próprios exterminadores. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A primeira coisa que o nosso narrador deixa claro é que a Segunda Inquisição não é uma organização monolítica como aquela da Idade das Trevas. É um nome guarda-chuva, um apelido que os próprios vampiros deram a um conjunto de adversários que, na maioria das vezes, nem sabem da existência uns dos outros. E essa é a primeira camada do terror. O relato descreve isso como uma hidra de muitas cabeças. Você corta uma e outras duas crescem no lugar, porque não há um corpo central. É uma colcha de retalhos de agências governamentais, grupos burocráticos e até companhias paramilitares privadas. Imagina o pânico. Um vampiro pode estar sendo caçado pela CIA em Nova York, por um grupo de fanáticos religiosos em Roma e por uma corporação querendo fazer bioengenharia com o sangue dele em Tóquio. E nenhum desses grupos se comunica. Isso muda completamente as regras do jogo. Não há um inimigo para estudar, um padrão para prever. Precisamente. O fascinante aqui é que a falta de coesão, que deveria ser uma fraqueza, é justamente o que a torna tão letal. O narrador explica que esses grupos não compartilham informações por pura disputa de poder. Cada um quer manter o prêmio para si. E as motivações são o espectro completo da paranoia humana. De um lado você tem os inquisidores, movidos por fanatismo que veem os vampiros como demônios a serem purgados. De outro, grupos com uma curiosidade científica quase mórbida, que querem capturá-los vivos para descobrir o que os faz funcionar. E, claro, o interesse governamental. Agências de inteligência que os enxergam como uma ameaça à segurança nacional. Ou, o que é ainda pior, como um recurso a ser controlado e transformado em arma. E a coisa fica realmente interessante, porque essa ideia de que os mortais são uma ameaça não é nova. Segundo a fonte, essa história já aconteceu antes. O narrador traça um paralelo direto com a Inquisição original e o argumento dele é chocante. Aquela perseguição fanática na Idade das Trevas também foi, na verdade, provocada pelos próprios vampiros. É a arrogância primordial em ação. Ele conta um exemplo específico de um vampiro do clã Brujah que, para eliminar seus rivais do clã Gangrel, manipulou uma inquisidora mortal. Ele a convenceu de que os Gangrel eram ímpios e bestas profanas, entregando a localização dos refúgios deles, e assistindo de longe enquanto ela e seus soldados faziam o trabalho sujo. Para ele, era só mais uma jogada no grande tabuleiro de xadrez imortal. Mas peões de xadrez não costumam pensar por si mesmos. O que deu errado... Aconteceu o inesperado. A peã pensou. O relato descreve o momento de epifania da inquisidora. Após cumprir a ordem e queimar o refúgio dos Gangrel, ela se questionou. Se aquelas criaturas eram profanas, o que era um monstro que me mandou aqui? Ela percebeu que tinha sido usada como uma arma por uma criatura igualmente, ou talvez até mais, sombria. E o que ela fez? Reuniu seus aliados, voltou e queimou o refúgio do Brujah que a manipulou. Esse padrão se repetiu por séculos, levando à criação da Camarilla e da sua lei mais sagrada, a Máscara. A ideia era se esconder para sempre, para que isso nunca mais acontecesse, né? O que, claro, gerou um novo tipo de arrogância. A crença de que por estarem escondidos estavam seguros. E essa arrogância leva a maior ironia de todas. A Camarilla, a criadora da máscara, foi a principal catalisadora da Segunda Inquisição moderna. Exatamente.
O nosso narrador explica como eles, sentindo-se intocáveis em seus arranha-céus e salas de diretoria, começaram a usar agências de inteligência mortais como armas descartáveis contra seus inimigos do Sabá. Eles alimentavam essas agências com informações, taxando os rivais de terroristas e extremistas, e basicamente apontavam um alvo para os mortais fazerem o trabalho sujo. Eles ensinaram os mortais a caçar. E isso nos leva a um estudo de caso aterrorizante que a fonte detalha: a queda de Londres. Londres, um dos maiores domínios da Camarilla no mundo. Como isso pôde acontecer? Por causa de um único vampiro e sua megalomania. A cidade era governada por um príncipe antigo e absurdamente poderoso, um ventrue chamado Mithras. A fonte o descreve não como um príncipe, mas como um deus imperador, uma divindade da guerra que existia há milênios. Após ter sido dado como destruído, ele retornou de uma forma assustadora. Sua consciência sobreviveu ao devorar a personalidade do vampiro que o atacou, um tal de Monte Coven, e passou a existir dentro do corpo dele. E quando Mithras, de volta ao poder, previu a chegada da Inquisição, ele não a viu como uma ameaça. Ele viu como uma oportunidade. Uma oportunidade para a grande guerra que ele, como um deus da guerra, sempre desejou. É uma atitude de pura megalomania. Mas me perguntam, a fonte dá alguma pista se isso foi apenas arrogância ou se havia uma estratégia por trás? Ele realmente acreditava que estava purificando a cidade? Ou era só um desejo suicida por uma última grande batalha? A perspectiva do narrador é que foi uma mistura dos dois. Mithras viu os outros vampiros de Londres como fracos, decadentes, indignos de seu domínio milenar. Então, em vez de alertá-los, de organizar uma defesa, ele fez o oposto. Ordenou que seus seguidores mais leais, seu culto pessoal, fugissem de Londres. E então, ele simplesmente assistiu. E o relato pinta um quadro sombrio dessa purga. Não foi uma batalha, foi um extermínio. Esquadrões da Inquisição, usando plantas do metrô de Londres, inundaram os túneis com fósforo branco e fogo, incinerando dezenas de refúgios Nosferatu. Na superfície, agentes equipados com sensores térmicos e óculos de visão noturna caçavam vampiros um a um. A cidade virou uma armadilha mortal. E Mithras, das sombras, observava tudo, considerando aquilo uma limpeza necessária. Nossa, é de uma crueldade inacreditável. Ele sacrificou a cidade inteira pelo seu ego. E somente no final, quando quase todos os outros vampiros estavam destruídos, ele se revelou e enfrentou os inquisidores sozinho. A fonte diz que ele caiu em batalha, levando dezenas de caçadores consigo, mas caiu com um sorriso no rosto, satisfeito por finalmente ter tido sua grande guerra. A queda de Londres mostrou que nenhum lugar era seguro. E eles não pararam por aí, né? O próximo alvo, segundo a fonte, foi Viena. E Viena não era uma cidade qualquer, era o coração do clã Tremere, os feiticeiros, uma estrutura de poder centralizada e secular. Sim, e a queda de Viena foi, de certa forma, ainda mais chocante que a de Londres. Londres caiu pela traição de seu líder. Viena caiu por um ataque cirúrgico e devastador. A Inquisição conseguiu o impensável, decapitar o clã, eliminando toda a sua liderança, o chamado Conselho dos Sete, que residia na chantry principal da cidade. Mas como? Os Tremere são conhecidos por suas defesas místicas, suas proteções arcanas. Como um grupo de mortais conseguiu atravessar tudo isso? O relato sugere que não foi um ataque simples. Foi uma operação multifacetada. Provavelmente começou com um ataque cibernético que desestabilizou as comunicações e defesas tecnológicas da Chantry. Ao mesmo tempo, é mencionado o uso de armamento pesado, possivelmente um míssil teleguiado que abriu a primeira brecha. Mas a parte crucial foi que, de alguma forma, eles conseguiram anular a magia dos Tremere. O narrador especula que a Inquisição pode ter tido ajuda, talvez de outros feiticeiros mortais ou até de um Tremere traidor. O resultado foi que o clã, definido por sua hierarquia rígida, se fragmentou da noite para o dia em várias casas rivais e enfraquecidas.
Isso levanta uma questão importante sobre os métodos deles. Um míssil, um ataque hacker, e ao mesmo tempo a gente ouve falar de estacas e cruzes. E essa dualidade é a marca registrada deles. Por um lado, usam tecnologia de ponta, sensores de calor, detectores de pulso, drones de vigilância, mas ao mesmo tempo o relato está cheio de histórias de inquisidores os atacando com alho, erguendo cruzes ou tentando fincar uma estaca no coração. É quase cômico se não fosse tão letal, né? Imagina a cena. Um esquadrão com óculos de visão noturna e fuzis de última geração, mas o líder está segurando uma cruz de madeira e gritando: "Afaste-se, criatura da noite!" E o vampiro provavelmente fica mais confuso do que assustado. Mas isso mostra que a maior arma deles, talvez, seja a desinformação. Tanto a que eles têm, quanto a que os vampiros têm sobre eles. Nunca se sabe o que esperar. E o relato aponta que documentos como o tal diário da Jihad são tão perigosos porque dão aos caçadores vislumbres da verdade, separando o fato da ficção. Exatamente. No fim, a maior vulnerabilidade dos vampiros é a captura. Um vampiro jovem, assustado, sob interrogatório com as técnicas modernas, pode revelar tudo sobre sua sociedade para salvar a própria pele imortal. Então, com essa ameaça onipresente, como os vampiros estão reagindo? A fonte descreve estratégias de sobrevivência que são basicamente o reflexo do pânico. A Camarilla, por exemplo, dobrou a aposta no elitismo. Eles se entrincheiraram no topo de seus arranha-céus, escondidos atrás do poder corporativo, e chegaram ao ponto de expulsar os anarquistas de suas cidades, tratando-os como bodes expiatórios que atrairiam a Inquisição. Enquanto os anarquistas adotaram a tática oposta, esconder-se à vista de todos. A frase que o narrador usa é "vestindo mantos de carne imortal", ou seja, misturando-se com a população, tornando-se indistinguíveis da massa. E nesse contexto de paranoia, um dos maiores desastres foi a queda do Shreknet. A rede de informações secreta dos Nosferatu, certo. Uma espécie de darknet vampírica. Isso. Um banco de dados com segredos mais sujos de milhares de vampiros. Era a principal ferramenta de chantagem e poder do clã Nosferatu. E, de alguma forma, a Inquisição conseguiu hackear essa rede. E aí vem a parte mais sombria da história. O narrador levanta uma suspeita muito grave, observando que os Nosferatu sofreram muito menos perdas do que os outros clãs após a queda do Shreknet. Espera. A teoria é que eles se salvaram e deixaram os outros para trás? A teoria, segundo o narrador, é ainda pior. É que os Nosferatu, sempre desconfiados, usavam a rede para armazenar segredos dos outros, mantendo seus próprios em servidores separados e mais seguros. E que, quando perceberam a invasão, eles teriam tido tempo de purgar suas próprias informações antes de alertar o resto da comunidade vampírica. Basicamente jogando todos os outros aos leões para cobrir a própria fuga. Absolutamente genial e perversa. É o tipo de traição em camadas que define toda essa história. É um nível de detalhe que exige um cérebro que adora conectar peças, como um detetive montando um quebra-cabeça de milênios. Exato. E essa capacidade de ver o sistema maior, de mergulhar em lore complexo como o de um jogo de RPG, é uma característica que vemos muito em pessoas com pensamento analítico, criativo, que não se assustam com um desafio intelectual. É um perfil que aprecia a complexidade, que gosta de conectar os pontos. É uma ótima observação. Esse tipo de pensamento estratégico e dedicação combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes. E para quem se identifica com esse perfil e está nessa jornada de estudos, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, existe uma ferramenta poderosa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Isso me faz pensar, se esses mortais estão se tornando tão poderosos, com tecnologia de ponta e uma rede de informações global, por que eles ainda mantêm tudo em segredo?
Por que não há notícias sobre isso? A fonte chega a tocar nesse ponto? Sim, e essa é a grande questão que o narrador deixa no final. Ele oferece duas hipóteses, ambas bastante plausíveis e aterrorizantes. A primeira é a mais óbvia: medo do pânico. As agências mantêm a operação clandestina porque revelar ao mundo que monstros predadores vivem entre nós causaria um caos social sem precedentes. É o procedimento padrão: manter o clandestino, clandestino. Faz sentido. Mas você disse que a segunda hipótese era mais sombria. A segunda hipótese é a cobiça pelo poder. O narrador argumenta que, assim como os próprios vampiros, esses mortais, ao obterem uma pequena porção de poder sobre algo que não entendem completamente, querem mantê-lo para si. Eles não querem compartilhar o brinquedo novo. O ciclo se repetindo, a mesma arrogância. Precisamente. O narrador fecha o raciocínio de forma brilhante. Ele garante que em algum lugar, na CIA, no MI5, no Pentágono, existe um burocrata, um general, olhando para os dados e pensando: quando souber tudo sobre essas criaturas, quando eu entender como elas funcionam, eu poderei controlá-las. Eu poderei usá-las como armas contra os meus próprios inimigos. E com isso, o ciclo se fecha. A mesma sede de poder que levou os vampiros à ruína agora consome os mortais que os caçam. Então, no fim das contas, o grande predador virou a presa e foi ele mesmo quem armou a armadilha. Exatamente. E a armadilha foi construída ao longo de séculos de arrogância. Agora eles vivem com medo, algo que provavelmente não sentiam desde a Idade das Trevas. A Segunda Inquisição não apenas os caça, ela os humilha, forçando-os a se esconder nas sombras de uma forma que nunca antes precisaram. O jogo virou completamente. É uma imagem poderosa essa do caçador se tornando igual à caça em sua busca por poder. E a fonte nos deixa com essa reflexão. Se os mortais que caçam os monstros começam a pensar e a agir como eles para obter controle, quem exatamente é o monstro no final? E, talvez a pergunta mais perturbadora, o que acontece quando eles finalmente conseguem o que